Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, amigos, familiares, caros servidores desta Casa de Leis, telespectadores da TV Câmara, uma boa noite. Neste momento daremos início à sessão solene com o tema Democracia, Diversidade, Corpos, Territórios e Direitos em Resistência pela LGBTfobia. Informamos que esta Casa de Leis disponibiliza de abafadores anti-ruídos, especialmente destinados a crianças neuroatípicas. Nosso objetivo é oferecer um ambiente mais confortável e acolhedor para todas as famílias. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo por meio do canal oficial da Câmara Municipal da Serra no YouTube. Neste momento, iniciaremos esta solenidade e para compor a nossa mesa de honra, convidamos o proponente desta sessão, vereador Dr. Tiago Peixoto. Também convido para a composição, galera animada aqui hoje, hein? Também convido para a composição da nossa mesa de honra, a vereadora da cidade de Cariacica, Açucena. Convido para a composição da nossa mesa de honra, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota. Convido para a composição da nossa mesa de honra a secretária municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Vanessa Bruno. Convido para a composição da nossa mesa de honra o presidente do Projeto Sol e presidente do Partido Rede, Luciano Evaristo. Convido para a composição da nossa mesa de honra a presidente do Conselho Estadual LGBTI+, Fabiana Oliveira de Carvalho. Também convido para a composição da nossa mesa de honra o presidente do Fórum LGBTI+, Cassandro Santos. Convido para a composição da nossa mesa de honra a vice-presidente do Fórum LGBTI+, Laisa Lima. Hoje a Câmara da Serra recebe todos com muita alegria para a sessão solene Diversidade e Democracia, Corpos, Territórios e Direitos em Resistência à LGBTfobia. E agora convidamos a todos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Todos de pé e aqueles que não puder, fique à vontade. Nas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido de amor.
que pela própria natureza desvela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Todos podem tomar os assentos. Dando sequência a esta solenidade, faço aqui o registro da presença de algumas autoridades que estão presentes conosco e alguns representantes também. Registro aqui a presença da Olga Lipaus, representando o Colorindo. Registro também a presença do Ivo da Silva Lopes, representante do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Registro a presença da Elizabeth Vascon, representante da Associação das Mulheres Unidas da Serra e do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Neste momento, passo a palavra para o vereador Dr. Tiago Peixoto para dar abertura aos nossos trabalhos. Oi, boa noite a todos, todas e todes nessa noite colorida aqui dentro dessa Câmara. Esse dia histórico. Declaro aberto a presente sessão. Dando prosseguimento a este evento solene, neste momento daremos início à fala das autoridades que compõem a nossa mesa de honra e gostaria de solicitá-los que, para melhor aproveitamento dos nossos trabalhos, se atenham ao período de 3 minutos em seus pronunciamentos. E damos início aos pronunciamentos nessa noite, convidando o presidente do Projeto Sol e presidente do Partido Rede, Luciano Evaristo. Boa noite a todos, todas e todes. Eu nunca falei isso publicamente, né? E quero falar isso muitas vezes. Estamos aqui hoje numa sessão solene para falar sobre diversidade e democracia. E antes de eu falar alguma coisa, doutor Tiago, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, né, de nós termos voz na Casa de Leis do município da Serra, que é um espaço de poder, um espaço de luta. E eu queria que todos nós dessemos uma salva de palmas muito calorosa, e desta vez em pé, para o doutor Tiago Peixoto.
É uma honra participar desse momento de diálogo em um espaço tão importante para a democracia como a Câmara de Vereadores. Falar sobre a população LGBTQIA+, é reafirmar uma sociedade democrata e equitativa. Quando tratamos desse tema, estamos falando de pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que contribuem diariamente com suas histórias, trabalhos e trajetórias. Por isso, a promoção da equidade é essencial, garantindo que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, respeito e proteção. Este ano, nós completamos 35 anos de trabalho no Projeto Sol, né? E esses 35 anos nós cuidamos de pessoas, independente de cor, de raça, de gênero, nós estamos lá com as portas abertas para cuidar de todos vocês que estão aqui, de toda a população. Então, gente, eu quero agradecer, né, essa oportunidade e quero me colocar à disposição, doutor Tiago, para ser voz também, para poder participar. E as nossas armas, eu acho que mais do que armas brancas, armas que matam pessoas, é o conhecimento, é o diálogo e é a participação política. E agora eu quero cumprimentar a todas as autoridades aqui que representam a luta pelos direitos humanos. Nós temos aqui a secretária de Direitos Humanos, né, que é uma pasta tão importante para todos nós que estamos aqui. A gente tem a secretária Vanessa, que cuida do turismo, da cultura, que é muito importante para todos nós que estamos aqui, porque aqui nessa plateia, né, nessa Câmara, hoje, nós temos artistas, porque as pessoas que estão vivendo, muitos, são artistas, né, Laísa? Todos nós somos artistas, a gente luta, para a gente ser quem a gente tem que ser artista, né? E aqui também a gente tem a presença de vários representantes do Poder Legislativo, como a vereadora que veio nos prestigiar, não é isso? E pessoas do fórum, dos conselhos, de todas as lideranças. E agora a salva de palmas é para eles todos que estão aqui, que vieram nos prestigiar. Nessa sessão solene. Finalizo dizendo e reforçando que uma sociedade verdadeira e justa é aquela que o respeito às diferenças se transforma em base para a convivência e para a garantia dos direitos. Muito honrado, muito feliz por esse dia, que tenham mais dias como este, que nós possamos multiplicar a adesão, porque todos nós temos que ser uma voz única. Obrigado, Tiago Peixoto. Também registra a presença do Becob Santos Silva, representante da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Registra aqui a presença do Rafael Oliveira, representante do Centro Acadêmico de História da UFES. Também registro a presença da doutora Josila Nunes, secretária adjunta de Direitos Humanos. Registra a presença também da referência técnica da diversidade, Fabiana Mendonça. Mais uma vez, solicito a nossa mesa de honra que se atenha ao período de 3 minutos em seus pronunciamentos. Dando prosseguimento nesta noite aos pronunciamentos, convido para o seu momento de fala a presidente do Conselho Estadual LGBTI+, Fabiana Oliveira de Carvalho. Boa noite a todas, todos e todes. Eu estou muito emocionada e honrada de estar aqui essa noite. Hoje é um dia histórico, né? Estamos aí nessa sessão solene, com essa representatividade do vereador Tiago Peixoto, quanto é importante ter um de nós dentro dessa casa. E também celebrando os 15 anos do Fórum LGBT da Serra. Uma trajetória marcada por resistência, luta
e construção coletiva. E mais do que isso, estamos vivendo um marco. Esta é a primeira sessão solene LGBT da Câmara Municipal da Serra. Quero também registrar que a minha participação aqui, enquanto uma mulher bissexual vivendo com HIV, se dá por eu estar hoje ocupando a cadeira no Conselho Estadual LGBT como presidenta, representando a rede de pessoas vivendo com HIV e AIDS no Estado do Espírito Santo. Que neste ano também o Conselho comemora 10 anos de institucionalização. Ao longo dessa caminhada, acumulamos muitos avanços e muitos desafios. Entre eles, destaco a necessidade urgente de fortalecimento e atualização do Plano Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia, que será revisado esse ano ainda. E a gente hoje, ter participado, enquanto coordenadora, o ano passado, das conferências LGBT, a gente identificou o quanto esse plano ainda é invisível para esse Estado, e ele já também comemorando 10 anos. Então, a gente precisa ainda levar esse documento, o quanto é importante, para que a gente precise avançar nos territórios. Então, o plano é um instrumento fundamental para a garantia de política pública efetiva e a proteção à nossa população. Estar aqui hoje não é apenas celebrar, é também reafirmar que existimos, resistimos e ocupamos espaços que historicamente nos foram negados. Mas não podemos falar de celebração sem falar de realidade. Esta Casa Legislativa, composta majoritariamente por vereadores fundamentalistas... Espera aí, gente, que eu sempre saio do lugar. Foi recentemente palco de um episódio grave de transfobia e misoginia. E é preciso dizer, com todas as letras, o que aconteceu nessa tribuna não é opinião, não é liberdade de expressão, é violência. O episódio protagonizado por um vereador... O episódio protagonizado por um vereador não pode se tratar como algo trivial. Trata-se de uma conduta que fere o decoro parlamentar e reproduz práticas que já foram reconhecidas pela justiça brasileira como expressão de transfobia. E é preciso lembrar que, no Brasil, LGBTfobia é crime. E isso se torna ainda mais grave quando parte de um agente público, mais grave ainda quando vem de alguém que se apresenta como pastor. Porque o Evangelho de Jesus, apesar de eu ser uma mulher candomblessista, eu respeito o Estado laico. Ele é baseado no amor, no respeito, na dignidade humana, não no ódio, no escárnio ou na exclusão. Utilizar esse espaço institucional para promover violência simbólica, revelar não apenas despreparo, mas um profundo descompromisso com a democracia e com os direitos humanos. Por isso, reafirmo com toda a responsabilidade: é preciso apuração e precisamos responsabilizá-lo. A Câmara Municipal da Serra não pode ser palco de práticas discriminatórias. Decoro parlamentar também é respeito à dignidade humana. Hoje, celebramos 15 anos de luta, mas seguimos lutando. Porque enquanto houver violência, estaremos denunciando. Enquanto houver injustiça, estaremos resistindo. Enquanto tentares nos silenciar, ocuparemos ainda mais espaço. E deixo aqui um recado final
que ecoe a voz de muitas de nós. Queremos resposta, queremos justiça e não vamos recuar. Boa noite. Registro também a presença de Penha Gaspar, diretora de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal da Serra. Registra a presença do senhor Tiago Scalze, representante do vereador Pequeno do Gás. E registro também a presença de Rosana Fagundes, secretária adjunta da Secretaria da Mulher da cidade da Serra. Neste momento, convido para o seu pronunciamento o presidente do Fórum LGBTI+, Cassandro Santos. Uau! É, gente, conseguimos, né? É uma frase que eu sempre falo. Conseguimos, né? Hoje é um dia histórico, né? Gostaria de dar boa noite a todas as pessoas, agradecer, né? Cumprimentar toda a mesa, né? Hoje é um dia histórico estar aqui, né? A gente viu, a gente sabe que a gente passou para estar aqui, né, vereador? Então, estar aqui hoje na Câmara Municipal da Serra, realizando essa primeira sessão solene da diversidade na Casa do Povo, tem um significado profundo. É a materialização de uma luta histórica por reconhecimento institucional. É dizer que nós existimos, resistimos e ocupamos todos os espaços, inclusive os espaços de poder. Essa sessão não é apenas simbólica, ela é política e ela é pedagógica. Ela rompe com o silêncio imposto por tantos anos e afirma que a diversidade faz parte da Serra e que a população LGBT é parte do povo serrano e que nossas vidas importam. Mas celebrar também é lembrar que ainda há muito a ser feito. Hoje também estamos aqui para celebrar os 15 anos do Fórum LGBT da Serra, né, Laísa? Que está aí, né? Uma salva de palmas, uma salva de leques. E esse dia é muito especial, quero já cumprimentar a Laísa, né, que está aí desde a formação do fórum. É um prazer muito grande compartilhar essa gestão com você, tá, minha amiga? Então, são 15 anos de luta em um território marcado por desafios, mas também por uma potência enorme de transformação. O fórum nasce na necessidade de existir e de resistir e garantir que pessoas LGBTs+ da Serra não fossem invisibilizadas. E, ao longo desse tempo, se consolidou como um espaço legítimo de articulação, denúncia, acolhimento e proposição de políticas públicas. E falar de políticas públicas para a população LGBT é falar de dignidade, né, secretária Lilian? É falar de acesso à saúde integral, com respeito à identidade de gênero e orientação sexual. É falar da educação que acolha e que não expulse as pessoas da escola. É falar de empregabilidade, de assistência social, de segurança pública, porque ainda somos vítimas de violências que não podem ser naturalizadas. Precisamos avançar na construção de políticas estruturantes no município da Serra, fortalecer o atendimento à população trans, ampliar o acesso ao nome social e à retificação de documentos, garantir a formação continuada para servidores públicos, implementar ações intersetoriais que dialogam com a saúde, educação, cultura e direitos humanos. Política pública não é valor, é direito. E quando o poder público se omite, ele também escolhe um lado. Por isso, a nossa presença aqui hoje também é um chamado à responsabilidade.
que essa Casa Legislativa esteja à altura desse momento histórico. Que não seja apenas um espaço de fala, mas um espaço de ação concreta. Por fim, eu quero dizer que o Fórum LGBT da Serra segue firme. Seguimos organizados, atentos e vigilantes. Seguimos construindo pontes, mas também cobrando respostas. Nós precisamos de respostas. Seguimos com esperança, mas com os pés fincados na luta. Porque enquanto houver desigualdade, nossa luta continua. Enquanto houver violência, nossa voz não será silenciada. E quando houver vida, haverá resistência. Viva os 15 anos do Fórum LGBT da Serra. Viva toda a comunidade LGBT. Obrigado. Também convido para o seu pronunciamento a vice-presidente do Fórum LGBTI+, Laísa Lima. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas. Quero cumprimentar a mesa, essa Casa Legislativa, na pessoa do vereador Tiago, a vereadora Sucena, o Poder Executivo aqui nas pessoas da secretária Lilian, Vanessa, né, a Fabiana e o Cassandro pelo movimento social. Eu sinto muito orgulho, porque eu sei o que é ser violentada nesse espaço e eu fui muitas vezes. Aqui eu sofri transfobia, aqui eu sofri todas as mazelas sociais. E são 15 anos. Voltar a esse espaço, ressignificar que esse espaço é a casa de todas as pessoas. Um espaço que promove ódio, que promoveu intolerância, um espaço que promove transfobia. E hoje a gente dá um recado. Nós também somos dignos desse processo de humanidade e nós ocupamos esse espaço. Vereador Tiago, são 15 anos de fórum. Cassandro, quantas lutas? Quantas lutas, quantas batalhas, né, Rose? Quantos preconceitos vivenciados? Secretária Lilian, que bom que a gente tem uma secretaria hoje de direitos humanos, mas não foi fácil. Não foi fácil em momento algum. Voltando lá em 2008, quando a gente pensa no movimento LGBT e institui o fórum, foram muitos nãos, foram muitos, isso que te serve, isso que tem, foram as sobras das sobras. Hoje, como muito bem disse Cassandro e Fabiana, esse lugar também é nosso de direito. Quando eu volto para o Fórum LGBT da Serra, eu volto para a minha história. Porque se não fosse pelo movimento LGBT, eu seria mais uma vítima do processo que exclui pessoas trans e travestis. Eu seria estatística. Eu estou de vermelho porque hoje é o Dia Internacional da visibilidade e da memória de pessoas trans e travestis, das muitas que morreram. E hoje eu saúdo Marsha P. Johnson, em nome de todas as pessoas trans, que todos os dias nesse país são assassinadas. E discursos proferidos nessa Casa de Lei, senhores vereadores, não são opinião, são crimes. E eles matam, e eles excluem todas as pessoas. Eles nos marginalizam, eles nos colocam nas vielas das vidas. Precisamos de leis, vereador Tiago, e essa casa, ela tem que equiparar historicamente a população LGBT da Serra. Não precisamos de leis que excluam, precisamos de leis que agregam, precisamos salvar pessoas, salvar vidas. Nós estamos falando de vidas, e eu fui salva pelo movimento LGBT, mas pela minha resistência e por essa coletividade que a gente chama de família. Todas as vezes que ocupamos esses espaços, Fabi, no Conselho, né, todas as vezes que a gente discute políticas públicas, todas as vezes que a gente quer o máximo, porque a gente precisa do máximo, não mais o mínimo, é porque a gente vivenciou todas as mazelas. Hoje eu posso dizer que a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos. Valeu a pena, mas de lá para cá, muito chão, muito sangue, muitas pessoas que estavam comigo, muitas amigas, muitos amigos morreram. E por elas, e por essas pessoas, pelas gerações do futuro, nós estamos aqui.
Hoje a gente começa a reescrever a história da Serra. Não é uma pessoa que vai ditar as nossas vidas. Não é uma pessoa que vai dizer o que a gente precisa ou não precisa de políticas públicas. É reafirmar que os nossos corpos, que as nossas vivências, que as nossas vidas não serão interrompidas por discursos como estes. E que nós existiremos. E esse espaço, vereador Tiago, é um espaço de todas, de todos nós. Lembrar da história do Fórum LGBT é ressignificar todos os dias, Cassandro, ao acordar de manhã, que a gente vive o agora, não sabendo se amanhã a gente volta para casa. Mas e dizer para vocês, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que a gente colhe, e aqui o que a gente planta hoje a gente não vai colher, mas serão para gerações futuras. Eu não gostaria de falar muito, já falei demais, mas eu ressignifico a minha vida, a minha história, e dizendo, hoje eu vivo e nós vivemos, para que amanhã as nossas tenham direito à vida. Vida de fato, com políticas públicas, com dignidade, com equidade e com justiça social. Casa de Leis, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa casa precisa promover equidade e justiça social. E isso se faz com compromisso público, com ética e com transparência e, acima de tudo, com respeito à dignidade da pessoa humana, na qual inclui as populações LGBT+. São 15 anos, mais 15, mais 30, mais 60, o que for. Nós não seremos apagados da história. Nós seremos fênix. Eu sou hoje, amanhã terá outras. Obrigada, gente. Dando prosseguimento, convido para o seu pronunciamento a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma honra estar nesta noite aqui, como bem colocou a Laisa. É um momento solene, mas de muita festa, de muita homenagem, com certeza. Cumprimentar o nosso vereador Tiago, o proponente dessa sessão, que é a primeira, a pioneira aqui no município. Isso é romper com barreiras, né, Cassandro? Eu sei que o Cassandro está aqui com certeza emocionado, porque são muitas barreiras, com certeza, principalmente para o fórum, que está completando 15 anos, né? E completando, é um fórum muito fortalecido aqui no município da Serra, porque tem pessoas como Laisa, como Cassandro, que são resistentes, como a Kael, que também faz parte desse conselho. Quantos mais fazem parte desse conselho? A Gisele, né, que faz com que esse conselho, esse fórum se torne ainda mais fortalecido. E dizer que o compromisso nosso, enquanto gestão, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, não é um compromisso apenas institucional. Nosso compromisso é humano. E dizer isso é dizer que precisamos que vivamos com dignidade, com respeito, mas também sem medo de ser discriminado, sem medo de poder viver as nossas diferenças. Diferenças essas que não podem ser motivo de exclusão, que muitas das vezes são vistas como motivo de exclusão. E dizer que o município da Serra se coloca assim, a Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria que respeita, né, como bem colocou aqui a Laisa, como colocou a nossa presidenta também do nosso Conselho Estadual, dizendo que o que aconteceu nessa Câmara não foi opinião, foi crime, né, e isso precisa, sim, ser apurado. E assim, a gente dizer que nós vamos reafirmar o nosso compromisso, um compromisso que, sim, vai valer, que vai para além das nossas fronteiras, porque dizer que o fórum, eu falo com muito orgulho do nosso fórum, o nosso fórum é o melhor fórum do Estado do Espírito Santo. Não é isso, Cassandra? Muito obrigada, Vanessa, por fazer presente, estar junto comigo aqui, minha parceira, né, fico feliz. O Luciano, que bom, Luciano, que você está sendo homenageado. A Sucena, que saiu de lá de Cariacica, mais uma vez conosco aqui no município da Serra. Daqui a pouco nós vamos dizer que a Sucena é nossa vereadora aqui também, né? Está presente sempre aqui com a gente.
Eu não poderia deixar de falar na nossa amada Laisa, né? A Laisa briga comigo direto e a gente esses dias fez uma fight, né, Laisa? Porque é boa, tá? Que ela vai me cobra e fala assim, olha aqui, quem tem que fazer sou eu, você que é a coordenadora do departamento, Laisa, presente? Então é isso que a gente, assim, e a gente tem essa liberdade, esse carinho, mas é porque eu falo assim mesmo, Laisa, presente, mostre pra gente, porque a gente está aprendendo muito com ela e a gente aprende com respeito, né, Laisa? Ia dizer que ter você ali à frente junto com o departamento, nosso diretor do nosso departamento, Fábio, está aqui, que também é um parceiro, e também tem um compromisso, né, Fábio, de fazer com que cada vez mais essa coordenação se fortaleça. E eu tenho certeza também o Ramon, né, Ramon, com a nossa juventude, a Dandara que passou por ali. E obrigada a todos vocês. E em nome da Laisa, né, em nome da Cassandra, eu quero dizer para vocês, todos vocês servidores aqui presentes, sintam-se abraçados por todos nós, tá bom? Obrigada. Convido neste momento para o seu pronunciamento a secretária municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Vanessa Bruno. Boa noite a todos, a todas e a todes. Quero cumprimentar neste momento o Dr. Tiago Peixoto pela essa iniciativa, né? Essa iniciativa tão importante neste momento, né? Fortalecendo e respeitando a inclusão da democracia enquanto gestão nos segmentos comprometidos em constituir a Serra a cada vez uma escolha, e uma escolha melhor para cada um de nós. Cada um tem uma escolha na sua vida, e vocês já sofrem, muitas vezes, dentro de casa, com o preconceito. Nós queremos, a cada dia, uma sociedade que trate as pessoas com respeito e com dignidade, porque somos seres humanos e todos nós devemos ter respeito, principalmente numa casa de leis, aonde hoje tem fugido muito isto, né? Então, cada vez mais, doutor Tiago, precisamos de pessoas como o senhor neste lugar para que realmente abra as portas desta Casa de Leis, para que realmente tenhamos democracia na cidade da Serra. Parabéns, Laisa, pela sua fala. A gente a cada dia aprende com você. Né? Lília, então, que convive mais, né? Eu vou pedir ela emprestada um pouquinho para poder eu aprender um pouco mais com você, porque eu fico muito feliz todas as vezes que eu recebo a Cassandra e a Laisa lá na secretaria, porque a gente tem uma conversa muito boa, muito agradável, sabe? Para que eu possa realmente ter oportunidade de aprender com elas e também com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Parabéns pela iniciativa e parabéns a todos vocês que representam a nossa sociedade. Uma boa noite. Também convido para o seu pronunciamento a vereadora da cidade de Cariacica, Açucena. Boa noite, comunidade! Primeiramente, quero pedir licença para chegar mais uma vez nessa casa.
saudar aqui, né, a mesa, o nosso vereador Tiago, a nossa querida Laísa, o nosso querido Cassandro e a nossa querida Fabiana. Assim, saúdo todos e todas presentes e também a nossa plateia linda e maravilhosa no dia de hoje. Dizer que aqui eu me sinto em casa, porque foi no movimento LGBT que eu comecei basicamente a minha militância. Então, quando eu tinha em torno de 17 anos, eu conheci Laísa na Conferência Estadual LGBT e nós somos eleitas delegadas para a Conferência Nacional LGBT em 2016. Na verdade, eu tinha 16 anos, Laísa. Depois disso, eu conheci Cassandro na universidade e nós militamos juntos no movimento estudantil. Então, coloco aqui nesta casa no dia de hoje que só a luta muda e transforma a vida. A luta do movimento LGBT, a luta da juventude negra dentro das universidades, a luta da classe trabalhadora cotidianamente para estar nesses espaços de poder. Gostaria de dizer que atualmente eu sou a única vereadora sapatona do Espírito Santo e que, além de assumida, além de uma vereadora sapatona assumida, também sou uma vereadora comprometida com a pauta LGBT dentro do meu mandato, da pauta LGBTQIA+, dentro do nosso mandato. Fico muito feliz em estar nesse momento e aqui fica nítido, sendo a primeira sessão, o quanto que quando a gente acessa esses espaços, nós mudamos a forma de fazer política neles. Então, provavelmente, muitas e muitos aqui é a primeira vez que pisam nesse espaço de leis, nesse espaço que transforma as nossas vidas, que muda o que a gente tem lá na ponta. Se a gente vai ter acesso à saúde, se a gente vai ter acesso à educação, se nós vamos ter uma política municipal que pense a vida das pessoas LGBTQIA+ desse município, e saudar ainda o Fórum LGBTQI+, da Serra, porque se só a luta transforma a vida, só a luta coletiva, a organização das pessoas dentro dos movimentos é que faz com que a gente possa avançar. Então, se hoje a Serra avança na política LGBTQIA+, é graças ao Fórum LGBTQIA+, da Serra, é graças a Laísa, é graças a Cassandro e cada uma integrante deste fórum. Então, uma salva de palmas, onde, né, nossos leques... Gostaria de dizer ainda que eu venho de uma cidade, e Laísa certamente sabe, porque é figura histórica na luta LGBTQIA+, que foi pioneira nas políticas da população LGBTQIA+. Cariacica criou o primeiro conselho, ou seja, esse espaço do controle social, onde a população ela vai junto do gestor, junto do executivo, discutir o que nós queremos para nossas vidas. E hoje nós enfrentamos diversos retrocessos, como 2 leis, uma que proíbe as pessoas trans de acessarem os banheiros, Laísa, e a outra que associa os manifestos LGBT a espaço de pornografia e proíbe crianças e adolescentes de estarem presentes, por exemplo, no manifesto LGBTQIA+. Cariacica já foi a cidade que realizou uma das maiores paradas gays na época, né? Ainda era GLS, meu pai e minha mãe eram S, eu ia então para as paradas gays. E hoje a gente enfrenta um retrocesso que não é só isolado de Cariacica, que não é só isolado na Serra, como tem acontecido aqui, os episódios de transfobia, misoginia dentro desse espaço e que não podem ser ditos como liberdade de expressão. Aqui deixo uma sugestão, vereador. No mês de março, a gente fez um movimento para instituir a violência política de gênero como quebra de decoro nas casas, porque atacam as vereadoras mulheres e fica por isso mesmo, que a gente institua também e leva para a Câmara de Cariacica a LGBTfobia como quebra de decoro passível de cassação de mandato. Essa casa não pode ficar impune. As pessoas que estão aqui dentro, elas estão representando a população. Elas estão eleitas. Às vezes, se utilizam da tal da imunidade parlamentar para achar que podem verbalizar qualquer coisa nesse espaço, nessa tribuna, que é efetivamente um espaço de poder. Aqui não é um indivíduo que sobe, aqui é um representante da sociedade que sobe para fazer seu pronunciamento. Então, que a gente possa cada vez mais avançar, mais uma vez, parabenizar o Fórum LGBTQIA+, dizer que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Certamente estarei no manifesto,
Dizer também, vamos voltar para Cariacica para a gente também poder realizar, porque a gente teve dificuldade para realizar até a conferência, né? Tivemos que, junto com o mandato e outros movimentos, fazer com que a conferência, de fato, acontecesse, porque o Poder Executivo se recusou a realizar a Conferência Municipal da Serra. Então, para finalizar... de Cariacica, da Serra aconteceu, verdade. Desculpa. E, para finalizar, dizer que é isso, sem a população LGBTQIA+, no centro das políticas, nos espaços de poder, dentro, com dignidade, nós não vamos ter democracia plena em nenhum espaço do nosso país. Muito obrigada e parabéns pela realização. Muito obrigado, vereadora Sucena. Parabéns pelo seu pronunciamento. E agora sim, passamos a palavra para o proponente desta solenidade. Senhoras e senhores, recebam o vereador Tiago Peixoto. Boa noite, comunidade! Assim como a Sucena falou, né, que ela é a única vereadora sapatão do estado, eu sou o vereador, o único gay da história aqui dessa casa de vereadores, né? É com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu nunca imaginei na minha história de vida que eu estaria hoje, né? Nesse momento, sendo vereador da minha cidade e dando a oportunidade de abrir as portas dessa casa, né, que foi, como o colega Cassandro falou aqui, né, palco, e a Fabiana também falou, palco de violência e de perseguição da nossa comunidade. Então, é com muito orgulho, né, muita satisfação que a gente abre essa sessão solene hoje, agradecendo a participação e a contribuição, a construção do Fórum LGBT da Serra, que na primeira semana que a gente assumiu a Câmara de Vereadores, que tem 1 mês e meio que a gente está aqui, a gente já sentou com o Fórum, a gente decidiu tocar as pautas, né, as nossas pautas e as nossas lutas. E isso aqui, essa sessão de hoje é um fruto dessa construção coletiva do nosso mandato junto com o Fórum. Queria agradecer também aqui a presença das autoridades do município, né, que é muito importante para a gente, que a Prefeitura da Serra está aqui. Isso não é fácil em qualquer município, a gente vê os outros municípios aí, onde o poder público municipal se ausenta totalmente do debate, né, da participação desses espaços. Parabéns, Lilian e Vanessa, né, leve nossos cumprimentos aqui ao prefeito Everson também. É importante, parabéns também o nosso colega de partido, de federação, Luciano, que faz um trabalho belíssimo lá em Barcelona e em vários municípios do Espírito Santo, um trabalho social importante. Então, quer dizer que nós estamos nos espaços de poder, nós estamos, né, na arte, na cultura e também fazendo trabalho social de base nas comunidades. Muito obrigado. Nossa vereadora, a Sucena, né? Eu falei, gente, a Lucena não vem? Eu fiquei perguntando. Aí eu vi ela ali fora, não, ela tem que vir. Me chama também, que eu quero ir em Cariacica. Vamos lá, gente. Hoje essa Câmara realiza uma sessão solene histórica, assim como aquela que a gente realizou há 2 semanas atrás, que a gente abriu as portas dessa casa para o movimento negro e para a população, né, de religião de matriz africana. A gente fez uma sessão solene histórica. Hoje é mais uma sessão solene histórica dessa casa. E essa casa reconhece oficialmente a contribuição, a existência e resistência das pessoas LGBTQIA+, em nosso município. E não é por isso, isso aqui não é apenas um ato simbólico, é um ato de justiça democrática. Eu quero aqui, eu acho que não tenho essa autoridade de dizer em nome da casa, pedir desculpa a todas as pessoas que foram violentadas por essas pessoas que ocuparam a Câmara de Vereadores da Serra em toda a sua história. Desculpa. O tema dessa sessão hoje, Corpos, Territórios, Direitos e Resistência à LGBTfobia, traduz uma realidade concreta. A diversidade é democracia quando todos os corpos existem com dignidade, quando todos os territórios são ocupados com respeito
e quando os direitos são garantidos sem exceção. Mas precisamos falar com franqueza. Essa democracia ainda está em disputa, inclusive dentro dessa casa. O que aconteceu semana passada aqui, um episódio que ganhou repercussão municipal, estadual e até nacional, que um vereador utilizou uma peruca para ironizar a identidade de gênero de pessoas trans e criticar a legislação de proteção às mulheres, afirmando que ele poderia se sentir uma mulher ao colocar aquele acessório. Isso foi um episódio que nos envergonha, um episódio grotesco que não vai ficar impune. Nós, junto com os movimentos sociais, vamos tomar todas as providências, já estamos tomando na justiça e aqui dentro dessa casa também. Esse gesto não foi apenas uma encenação política, foi um ato que banalizou a identidade de pessoas trans, ridicularizou uma população historicamente vulnerabilizada e contribuiu para fomentar ainda mais um ambiente de hostilidade institucional dentro dessa casa. A gente percebe aqui vários projetos, né, que vão nesse sentido. Semana passada também veio um projeto aqui para retirar o direito ao esporte das mulheres trans, e nós, né, nos mobilizamos junto com o Fórum, e a gente conseguiu derrubar esse projeto. Além de tirar de regime de urgência, ele foi arquivado. Então, o que demonstra, né, que a gente junto, né, a vereadora Sucena falou que é importante, a gente tem que ter a retaguarda, né, ter um representante, vereador gay dentro dessa casa é importante, mas a gente precisa da retaguarda dos movimentos sociais, das pessoas, de todo mundo que está aqui, da população, para a gente conseguir derrotar qualquer tipo de projeto aqui que venha à contramão dos nossos direitos. Esse plenário da Câmara Municipal da Serra ele não pode ser palco para ridicularização de identidades, para reprodução de estigmas e para legitimação do preconceito. Essa sessão solene não é apenas uma homenagem. Assim, a gente não vai conseguir homenagear todo mundo que merecia ser homenageado hoje em uma única sessão solene, que a gente está fazendo a primeira. Mas todo mundo sinta-se homenageado pelas pessoas que estarão aqui, né? Porque esse é um momento histórico e, se tudo der certo, se a gente conseguir ter mais força, todo ano a gente vai ter sessão solene aqui. Também queria dizer que o nosso mandato, a gente vai se somar a esse movimento de resistência, a gente vai seguir firme na luta contra a LGBTfobia, afirmando que a vida das pessoas, suas histórias e suas presenças nos espaços de poder é importante. Porque a verdadeira democracia não é aquela que tolera a diversidade, mas é aquela que protege todo mundo. E essa sessão solene marca o início de uma nova postura dessa casa. Uma postura que transforme respeito em prática cotidiana, direitos em políticas públicas, diversidade em princípio orientador da ação legislativa. Então, nosso mandato está aqui, a gente tem nossas pautas, mas a gente quer pautar toda a cidade. Nós queremos discutir a saúde, a rua, o buraco, a situação do servidor público, né, porque a gente está aqui, a gente quer discutir todo mundo, né, porque a população LGBT também é trabalhadora, né, também usa os equipamentos de saúde do município, então a gente quer debater aqui toda a cidade. Então, desde já, agradeço a todos, vamos começar as homenagens, né? Ano que vem estaremos aqui. Esse ano é um ano muito importante. Foi muito difícil a gente chegar nessa Câmara de Vereadores aqui, né? Eleger o primeiro vereador gay da história da Serra foi muito difícil. A gente tem um desafio da gente ampliar, né, a nossa representação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Câmara de Deputados e no Senado Federal. A gente tem essa tarefa. Muito obrigado, parabéns a todos e viva o povo LGBTQIA+. Parabéns, vereador Dr. Tiago Peixoto, pelo seu pronunciamento. Informa a todos que, em alguns instantes, daremos início
a outorga das homenagens. Mas neste momento teremos uma apresentação artística. Convido para a sua apresentação Rose Gueto. Boa noite, boa noite. Mande um sinal, alguma vez me telefone. Mande uma carta ou apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal. É só um sinal, quero apostar tudo em você e eu. Passa um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa pro ar. Madrugada tem breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar. Quero ver aonde isso vai chegar. Se me encontrar, cê não vai aguentar. Ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero, eu quero ver. Eu quero você. Me ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero, eu quero ver. Eu quero você. Mande um sinal, alguma vez me telefone. Mande uma carta ou apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal. É só um sinal, quero apostar tudo em você. Passa um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa pro ar. Madrugada tem breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar. Quero ver aonde isso vai chegar. Se me encontrar, cê não vai aguentar. Me ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero, eu quero ver. Eu quero você. Me ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero, eu quero ver. Eu quero você. Eu quero, eu quero, eu quero você. Eu quero, como eu quero você. Obrigada! Parabéns, Rose Gueto, pela sua
belíssima apresentação. Também convido para mais uma apresentação artística. Neste momento, senhoras e senhores, recebam Matheus Anísio. Ei, som. Então vamos lá, vamos fazer a quebra de protocolo aqui. Vamos chamar novamente ele que vai vir fazer a nossa apresentação artística. Senhoras e senhores, recebam Juba! Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, galera. Pode ser essa mesmo, pode ser essa mesmo. É que todo mundo tá ouvindo, né? Hortelã, minha música nova, galera. Ouçam no Spotify. Até tentei fugir, mas eu voltei aqui. Por quê? É tão formidável ser inabalável. Só eu sei te render e te surpreender. Prazer, baby. Faz assim. Mais pra mim. Se me apego, você sai. Eu não aguento mais. Volta tudo quando tá de manhã. Eu me lembro deitado no divã, do seu olho da cor de avelã e da sua boca com gosto de hortelã. Volta tudo quando tá de manhã. Eu me lembro deitado no divã, do seu olho da cor de avelã e da sua boca com gosto de hortelã. Sobre o que nós somos, hoje mais que um sonho. Fala é de verdade ou só sacanagem? Sobre o que nós somos, hoje mais que um sonho. Fala é de verdade. Faz assim. Mais pra mim. Se me apego, você sai. Eu não aguento mais. Volta tudo quando tá de manhã. Eu me lembro deitado no divã, do seu olho e da sua boca com gosto de hortelã. Volta tudo quando tá de manhã. Eu me lembro deitado no divã, do seu olho da cor de avelã e da sua boca com gosto de hortelã. Baby, não se esqueça nunca da minha mão na sua cintura, descendo até como eu quero você nua. Baby, não se esqueça nunca da minha mão na sua cintura, descendo até como eu quero você nua. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Hortelã, ouçam todos no Spotify. Parabéns, Juba, pela sua belíssima apresentação. E neste momento quero convidar o vereador Tiago Peixoto, que por gentileza se posicione à frente do nosso palco solene, à frente da nossa mesa de honra, para que possamos dar início à outorga das homenagens. Quero pedir a todos os convidados e homenageados que, por gentileza, ao receber a sua homenagem, não vá embora, que ao término desta solenidade, iremos fazer o registro com todos juntos aqui à frente.
Neste momento, recebe a outorga de sua homenagem, representada por sua equipe técnica, o Ambulatório Municipal de Pessoas Trans da cidade da Serra. O ambulatório de Pessoas Trans da Serra foi instituído a partir do grupo de trabalho criado pela Portaria 112 de 2022, com o objetivo de estruturar as linhas de cuidados à saúde da população LGBTQIA+, no município. Sua implantação atendeu às demandas históricas dos movimentos sociais. Também convido para a outorga de sua homenagem a Associação Gold, representada pelo Johnny Silva. A Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade Gold é uma organização da sociedade civil fundada em 2005 na cidade de Colatina e atualmente sediada em Vitória. Atua na promoção dos direitos humanos, principalmente da população LGBTQIAPN+, com foco no acolhimento e prevenção em saúde. Convido para a outorga de sua homenagem André Rodrigues dos Santos. André Rodrigues dos Santos, 28 anos, é morador de Carapina Grande, na cidade da Serra, onde nasceu. Licenciado em Geografia pela UFES, atua como servidor público da rede estadual de ensino. Integra a diretoria executiva do Fórum LGBTI+, da cidade da Serra, na área de comunicação. Convido para a outorga de sua homenagem Antônio Martins Victor Júnior. Psicólogo especialista em gestão de empreendimentos culturais pela PUC, Minas Gerais, mestre e doutorando em psicologia institucional pela UFES, é fundador e diretor do Centro Cultural Elisiário Rangel. Também convido para a outorga de sua homenagem Bruno Murilo Maciel Moraes. Bruno Murilo Maciel Moraes é estudante de biomedicina, militante da juventude e ativista comprometido com a luta por direitos, igualdade e justiça social. Convido para a outorga de sua homenagem Carla de Oliveira Maria. Assistente social, especialista em gestão em saúde, servidora efetiva do município, presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra, defensora do SUS e dos direitos humanos. Convido para a outorga de sua homenagem Daniel Sattler. Daniel Sattler, assistente social e militante pelo movimento das pessoas vivendo com HIV e pessoas LGBTI+, pesquisador na área de diversidade sexual e de gênero e também de pessoas com deficiência.
Também convido para a outorga de sua homenagem, Dari Dorcas. Dupla sertaneja da cidade da Serra, com uma história construída com muito esforço e verdade. Antes dos palcos, trabalhavam na produção de pão caseiro para conquistar o seu sustento. Simplicidade que nasceu à força. Hoje levam shows e não só música, mas também a sua trajetória de superação. Convido para a outorga de sua homenagem, Fábio Santana. Fábio Correia Santana é o articulador de políticas públicas e liderança ativa em direitos humanos, com atuação estratégica no município da Serra. Presidente do Partido Verde, combina visão política com capacidade prática de execução, organizando ações, eventos e iniciativas de impacto. Convido para a outorga. Também convido para a outorga de sua homenagem, Girlândia Conceição dos Santos. Assistente social, Girlândia Conceição dos Santos dedicou sua trajetória à defesa dos direitos da população negra, LGBTQIA+, e das mulheres em coletivos como o Fórum Chico Prego. Convido para a outorga de sua homenagem, Eloy Escardua. Eloy Escardua é estudante de serviço social pela UFES, atuante nas pautas de diversidade, direitos humanos e inclusão social. Integra iniciativas voltadas à população LGBTI+, do Espírito Santo, com foco em cidadania e equidade. Convido para a outorga de sua homenagem, Kael Miguel Lopes. Kael Miguel Lopes é uma pessoa não binária, neurodivergente, neta de Dona Eunice, filha de Dona Madalena e namorada de Bernardo, que milita há 9 anos na pauta dos direitos da pessoa LGBTI+. Convido para a outorga de sua homenagem, Cassandro Santos. Cassandro Santos é professor de Geografia na rede pública estadual, atuando na formação crítica de jovens por meio de uma educação comprometida com as questões sociais e territoriais. É presidente do Fórum Municipal pela Cidadania da Serra e conselheiro estadual LGBTI+, onde desenvolve ações de promoções de direitos. Convido para a outorga de sua homenagem, Laila Orlandi.
já está aqui à frente e neste momento recebe das mãos do vereador Dr. Tiago Peixoto, outorga de sua homenagem, Laisa Lima. Fundadora do movimento LGBTI+, organizado da Serra, juntamente com Ellen Brizatti. Foi presidente do Grêmio Estudantil e participa do movimento popular. Convido para a outorga de sua homenagem, Mari Uchoa Tavares. Convido para a outorga de sua homenagem, Luciano Evaristo. Luciano Evaristo é presidente do Projeto Sol, que em 2026 celebra 35 anos de atuação no Estado do Espírito Santo, com forte compromisso social, lidera iniciativas voltadas às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Convido para a outorga de sua homenagem, Milena Santos de Almeida. Milena Santos de Almeida, educadora social de 24 anos, movida pela transformação e pelo cuidado com pessoas, atua com comunicação popular, potencializando vozes e fortalecendo a juventude e seu território. Também convido para a outorga de sua homenagem, Ramon Rodrigues. Ramon Rodrigues é assistente social, líder comunitário de Carapina Grande e gestor público na divisão de políticas públicas para a juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Convido para a outorga de sua homenagem, Renan Alves. Neste momento, convido para a outorga de sua homenagem, Rose Belon. Cientista social, servidora pública efetiva da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal da Serra desde 2008. Atua na gestão de políticas públicas voltada à população LGBTQI APN+, bem como na elaboração e gestão de projetos sociais
e políticas públicas de prevenção à violência e promoção dos direitos humanos. Também convido para a outorga de sua homenagem, Wagner Biló Oliveira. Wagner Biló Oliveira, conhecido artisticamente como Wagner Biló, nasceu em 11 de fevereiro de 1982 em Castelo. É ator, músico, pedagogo e professor de teatro na Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa. É também diretor da Companhia Euforia de Teatro e idealizador da Mostra de Teatro da Cidade da Serra. Gente, acho que a gente ia encerrar os homenageados, a gente tem uma surpresinha, né? O nosso gabinete aqui na Câmara de Vereadores, a gente é chamado do Gabinete dos Estranhos, então a gente também vai homenagear os estranhos do gabinete LGBT dessa Câmara de Vereadores. Vamos homenagear aqui nosso companheiro Bira, nossa comunicação, vem cá, Bira, da nossa comunicação do nosso mandato. Obrigado, Bira. Agora essa grande assistente social, Carol Brito, vem cá! Obrigado, Carol. E por último, mas não menos estranho, nosso paraense, capixaba, indígena do teatro e das artes, Dudu, vem cá! Concluídas as homenagens, convido o vereador Tiago Peixoto, juntamente com as nossas autoridades, que retome, por gentileza, a nossa mesa de honra. Gente, a gente também quer entregar um presentinho para todo mundo que veio. Nossa plaquinha da nossa vereadora Marielle Franco do PSOL, né, que é uma militante histórica do nosso partido, que foi infelizmente assassinada, e ela nos representa muito. E essa plaquinha está na porta do nosso gabinete para dizer que nosso gabinete está aberto a todos. Então a gente vai presentear o pessoal da mesa, cada um vai receber uma. Muito obrigado. Vamos convidar a secretária Vanessa, né, para poder estar recebendo aqui, juntamente com o vereador. Vem cá, secretária Vanessa.
Lilian Mota, nossa secretária de Direitos Humanos, maravilhosa. Obrigado. Vem cá, Fabiana. Arrasadora. Nossa vereadora sapatona Sucena. E agora sim, convido nossa mesa de honra, por gentileza, que retome os seus lugares. Concluídas as homenagens, passo a palavra para o vereador Dr. Tiago Peixoto para as suas considerações finais. Obrigado à presença de todos, todas e todes. Acho que a gente fez aqui uma noite histórica, né, com todos os homenageados, as pessoas, as figuras públicas, os artistas, população da cidade da Serra, né, e as famílias, todo mundo aqui. A gente mostrou que essa Câmara também é o nosso lugar. Então, eu queria agradecer. Nosso mandato está à disposição. A gente vai tocar as lutas que tiverem de ser tocadas aqui nessa cidade. Então, a gente vai encerrar essa sessão com mais uma salva de leques. Com essa salva de leques, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Pessoal,